Larissa, né, gente? Olha só, adorei. Ó, hoje estamos aqui com uma mesa aqui, ó, cheia de coisas aqui hoje. E vamos ver o que vai dar nessa lição. Ô, glória, ô, glória. Pronto. Olha, eu acho às vezes que o diretor, meu Deus, por que eu mandei a Larissa vir pra cá? Pois é, gente, é isso aí. Essa é a irmã Larissa. Pois é, gente, eu sou assim mesmo, bem doidinha, mas eu gosto quando eu estou assim, porque daí, ó, gente, ó, a gente tá animado e nós temos que se animar para levar a palavra do Senhor, porque são oportunidades que Ele nos dá e eu estou muito feliz de estar aqui. E vou dizer para vocês que essa lição, gente, eu me lembrei lá do meu início, essa fotinho assim, me lembrou a minha primeira palavra que eu tive a oportunidade, que foi falar sobre a Dorcas, né, sobre Tabita, e eu lembro assim que eu me vesti, né, e eu tava ali ministrando para as irmãs, e essa fotinha assim me lembrou assim, e eu fiquei tão contente, sabe, porque a gente lembra do nosso início, da nossa trajetória, e os nossos processos de amadurecimento, né, com o Senhor. Olha, já tô com calor já, animada, gente. Vocês viram aqui que eu trouxe várias coisas aqui para vocês? Pois é, hoje nós vamos falar sobre alguns pontos bem importantes, que é sobre ensinar o bem para as crianças. E já começo pela fotinho, né? Eu pela fotinho já montei uma coisa toda na minha cabeça assim, porque você pode usar tantas coisas, simples por sinal, melhor ainda. Simples para você trabalhar a como ensinar uma criança a fazer o bem. Pois é, galera. Vamos lá para a nossa lição hoje, então? O nosso texto está lá em Mateus 19, 16 e 30. Então, já pega a tua Bíblia. Peraí só um pouquinho, vou pegar minha Bíblia, tá? Só um pouquinho, tá, diretor? Que eu vou pegar só a minha Bíblia aqui, mas eu já volto, tá? Porque... meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia tem que ter, pois é, tem que ter, né? Então já pega aí a tua Bíblia, já sublinha, já marca, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, tá? Essa lição para você levar uma palavra abençoada para as suas crianças lá do Jardim da Infância. E nós vamos ler lá no 19, vamos lá, 19 do 16 ao 30. Eu vou ler alguns pontos importantes aqui para a gente não alongar demais dentro da história. Vamos lá. Lá no 16, e eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Pois é, crianças líderes, que bem que nós devemos fazer para chegar ao céu, a vida eterna. O que será que a gente tem? Vamos levar aí. Começa a pensar o que você pode fazer de bem aí para chegar no céu. Pois é. Aí o Senhor disse assim: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Pois é, olha só. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Pois é, o que falta ainda, né? Para chegar à vida eterna, se eu já estou fazendo tudo isso, olha só. Pois é. Se queres ser perfeito, vai vendo tudo que vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Olha só que resposta. Meu Deus! Aleluia, Jesus. Olha só, vou ler de novo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Olha que lindo. Essa palavra aqui é maravilhosa, né, gente? Para trabalhar com as crianças, né? Algo simples, algo vivo. E por isso que eu quis ler aqui junto com vocês na passagem, porque eu gosto muito de ler a Bíblia, tá? De todos os livros do que eu gosto de ler, riscar, escrever,
é a Bíblia. Já tentei outros, mas não sei, não me dou. Gosto muito de folhear, sublinhar, marcar. E muitas vezes o Senhor me dá algumas estratégias para trabalhar aqui no Ministério Infantil, com os adolescentes, e eu acho isso tão bom, é tão gostoso isso, que eu não tenho vontade de ler outra coisa. Vamos lá, então? Os objetivos da nossa aula de hoje, aprender que não devemos ser apegados a bens materiais. Pois é, e aí? Olhando aí, você é apegado a alguma coisa, nas roupas, no sapato, no brinquedo. O que você é apegado aí? O que você anda se apegando? No carro, na moto? Você é apegado a alguma coisa material? Vamos lá. Compreender que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Daí eu digo assim para você, líderes, crianças, será que o Senhor tem ocupado aí o primeiro lugar da nossa vida? Do nosso coraçãozinho? Conta para mim. Fala aqui para mim se ele tem ocupado aí. Pois é bom a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes nós damos prioridade para muitas coisas, menos para o Senhor. Ou seja, ele fica lá por último, no final do dia eu faço as coisas para Deus. No final do meu dia, quando eu for dormir, eu leio a palavra. No final do dia, pois é. Mas o Senhor, ele fala que ele tem que ser a primeira coisa. Então, tudo que você for fazer, primeiro é Deus, primeiro é Ele, porque Ele fala aqui, meus irmãos, na sua palavra, que Ele tem que ser, prioridade. Ele é algo que pode realmente mudar toda a nossa vida. Digo isso por experiência própria. Deus mudou completamente a vida da irmã Larissa, gente. Pois é. Eu tenho até medo, tenho até temor. Oh, Deus, me guarda, né, Jesus? Vamos lá. Próximo. Versículo que nós vamos trabalhar hoje, fica lá em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Forte isso, né, gente? Nossa, onde está o teu coração? Por onde anda? Eu sempre falo para Deus, né? Para quem conhece a irmã Larissa gosta de agitar o pessoal, levar saúde para as pessoas através da atividade física. Quando a irmã Larissa, antes da irmã Larissa conhecer o Senhor, né, a irmã Larissa trabalhava numa outra área, voltada para dança, né, e ali envolvia aula de ritmos, com tudo quanto é tipo de música, que não agradavam ao Senhor. E agora a irmã Larissa, Deus levou para outro lado. Simplesmente o Senhor, olha, me levou para outro lado. E eu vejo as mãos do Senhor em cada vida. Então, por isso que eu digo assim, eu sempre falo para Deus, que o meu trabalho, tudo aquilo que eu for fazer, seja para a tua glória, que a tua presença esteja comigo, que as pessoas possam realmente ver o teu poder. Porque não adianta a gente simplesmente fazer as coisas por fazer, não. A gente tem que colocar Deus em tudo. E por que eu falei do trabalho? Porque imagina, pessoal, eu mudei tudo. Tive que mudar completamente a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que o meu tesouro está aqui, no meu coração, porque eu quero sempre, todos os dias, tentar ser alguém melhor. E aqui eu achei muito profundo, né? Porque o jovem, ele fala, eu estou fazendo tudo certinho. Estou fazendo tudo certo. Eu já faço isso, já sigo os mandamentos. Mas o Senhor, ele fala, quer ser perfeito? Ou seja, nós não somos perfeitos, mas o importante é que todos os dias nós vamos querer o nosso tesouro, ter um coração bondoso, querer realmente a vida eterna. E eu creio que as crianças vão entender sim essa passagem, porque nada melhor do que um coração de uma criança, né? Que comparado ao nosso é um coração lindo, maravilhoso, cheio de simplicidade, cheio de tesouro, porque eles não guardam ressentimentos, né, gente? Então assim, a gente precisa... Eles uma hora estão tristes, outra hora eles já perdoam a gente quando a gente chama a atenção. E é lindo o coração de uma criança, né? E eu creio que Deus vai ministrar no teu coração. Então, para o Memorizando de hoje, olha que lindo Jesus. Ai, meu Deus do céu, ai, que lindo que ficou esse Jesus do coração aqui na janelinha. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha que lindo, lá tá. Vai estar lá no Drive para vocês, gente, lá no slide, vocês podem usar. Vai estar lá para você imprimir, se você quiser utilizar. Até coloquei lá
em letras maiúsculas, para as crianças também que souberem ler participar junto com você, tá bom? Vamos para o próximo. O Memorizando que a Lari bolou aqui, gente, por quê? Como nós estamos falando decoração do tesouro, e por que não fazer um caça ao tesouro, certo? Pra gente colocar talvez lá num baú, tá vendo que a Prof. Lari colocou um baú aqui? Eu acho que é da Pro Jamile, mas peguei emprestado, tá, irmã Jamile? E aí você pode colocar, ir montando, né? As crianças vão achando as partes do quebra-cabeça e vão colocando aqui na caixa, enfim, depois vocês montarem juntos esse coração. O certo seria que vocês pudessem imprimir, caso contrário, gente, você pode usar papelão e você mesmo fazer os recortes, não precisa fazer como tá ali, tá? Vocês podem até pegar, cortar algumas partes de um papelão, por exemplo, e fazer com que encaixe e forme um coração. Então vai ficar bem simples para vocês fazer, tá? E assim vocês montam juntos ali, encontre esse versículo, você pode colocar o versículo no coração e as crianças montarem. Então você vai espalhar pela sala e as crianças vão procurar esse tesouro, né? E quando elas montarem vai ter aquele coração bem lindo, bem maravilhoso. Meu Deus, um coração aqui, Pro, que tesouro é esse que tu tá querendo me ensinar? E aí você trabalha ali o memorizando para que elas venham realmente fixar aquilo que o versículo bíblico. Então é repetição, você lê com elas, você pede para que as crianças venham realmente conversar o que elas entendem, né? O que é ter um coração, um tesouro no seu coração. E as crianças vão falar ali para você e eu creio que vai ser uma bênção, tá? Vamos pro próximo então? A história bíblica de hoje, nós vamos falar sobre este jovem que eu já li aqui com vocês, né? E a Prof. Lari, como inventa sempre moda? Pois é, né, galera? Como é que nós vamos contar essa história para as crianças? Pois é, a tia Lari aqui botou um Jesus, né? Ou imprimiu o Jesus lá. Você pode fazer um canetão no balão, um rostinho mostrando Jesus. Você pode fazer um coração, você pode ser criativo, botar ali talvez um Jesus que você tem, imprimir e colar aqui como eu fiz com fita. Mas, para mostrar esse jovem rico, olha, eu vou tirar aqui do meu baú aqui. A tia Lari inventa moda, invento, porque eu não gosto de coisa assim, muito mesmice, não gosto. Eu acho assim, chato, a tia Lari não gosta, eu gosto de inventar moda. Então, eu coloquei, não sei, ô diretor, dá pra ver se isso aqui é uma careta, o que é isso aqui? Se dá pra ver que é um rosto? Olha só, gente, eu peguei várias moedas. Parece um capacete, é seu. Ô, gente, então assim, ó, o diretor disse que parece um capacete, tá, gente? Mas é um rosto, tá bom? Depois você pode ser muito melhor, mais artística do que eu, né? Porque eu sei que as irmãs do Ministério Infantil têm uma criatividade enorme. Caso contrário, a minha criatividade, galera, foi essa aqui agora. Eu peguei, coloquei fita nesse balão e colei várias moedas, certo? E fiz um rostinho, certo? Então você vai lá com as crianças e vai dizer que o jovem rico, Senhor, eu sigo todos os mandamentos, faço tudo direitinho. Aí o Senhor falou lá para ele, ué, mas você precisa vender todas as suas coisas e dar aos pobres. E o menino ficou super triste, como assim? Ou seja, você vai mostrar para as suas crianças, as crianças vão falar, o que é essa moeda aqui que essa professora colocou aqui? Pois é. E aí você fala, crianças, muitas vezes nós somos apegados a bens materiais, a dinheiro, a brinquedos. E nós não podemos ser assim, igual aquele jovem rico. Porque muitas vezes nós temos que realmente ajudar o nosso próximo. Pois é, crianças, o que vocês podem fazer aí para ajudar o nosso próximo? Será que como esse menino tá aqui, cheio com essas moedas na cabeça, será que realmente é o certo? Será? Não sei. E a Pro Lari acha que não, né, meu amigo Balão? Não é não. Então vocês realmente conversarem com as crianças sobre prioridades, para que elas não venham ser apegadas em brinquedos, a dinheiro, a bens materiais. E então uma coisa eu digo para você viu como foi simples, gente? Você pode usar até o cofrinho, aqui ó, foi a irmã Fátima que me deu, que era do Dia das Mães do Círculo de Oração, e tinha umas gominhas dentro.
Você pode usar um cofrinho para dizer que muitas vezes nós colocamos outras coisas como prioridades, um computador, um celular. Você pode também utilizar isso. Eu trouxe o brinquedo aqui porque vai ficar uma coisa bem simplificada. Você deve ter aí na sua casa, se não tem, pega emprestado com alguém. E assim você vai poder simplificar e levar uma história bem diferente. Primeiro que já tem os bichinhos lá, as crianças já vão ficar pensando. Você pode botar um celular de brinquedo, você pode utilizar o balão da Lari, porque assim, ó, são coisas fora do comum, então eles vão querer ficar olhando, eles vão querer trocar, eles vão querer ver. E você pode até, gente, deixar depois ali eles montarem um balão assim, e você já vai poder até trabalhar a atividade juntamente com eles, né, para que eles venham entender que existem outras prioridades, certo? Então, que você venha ensinar isso de uma forma daquilo que eu sempre falo para vocês, tá? Do cotidiano de uma criança para que ele venha entender. Então, acredito, gente, que a partir dessa história bíblica você vai conduzir a sua ministração sempre levando para o cotidiano da criança. Por exemplo, assim, pois é, crianças, aquele jovenzinho lá, ele estava fazendo tudo certo, estava sendo uma criança muito obediente, estava sendo um menino muito educado, ele não fazia coisas erradas, mas ele só queria saber do jogo dele, ele queria saber só dos brinquedos, ele queria saber só de dinheiro, ele queria só as coisas que que agradavam a ele. Mas o Senhor, Ele não se agrada disso porque nós não podemos ser apegados nessas coisas. E você vai conversando ali com a criança, dialogando com elas e deixa elas conversarem com você durante a ministração. Eu acho muito legal, porque isso interage com as crianças e traz muito essa fixação, quando você interage e deixa elas participarem com você, tá? Então fica essa minha sugestão aqui da dinâmica que eu trouxe para vocês aqui, da pregação, né, para vocês conduzirem aí e mostrarem para as crianças de que forma que elas realmente devem fazer o bem, de elas não serem apegadas com coisas que não entrarão no céu, né, que são os bens materiais. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o nosso concluindo. Então, eu até coloquei ali, gente, também ali no slide, algumas sugestões também, né, eu montei essa daqui, mas eu deixei lá para vocês entenderem. Então, diz assim, ó, moedas, tampinha, botões, né, que representasse a riqueza dos jovens, a riqueza, os bens materiais. Um caixinha, um pote, um saquinho que representasse o tesouro, tá? Boneco, pelúcia, desenho que representassem o jovem rico. Você pode usar um boneco também, em vez de querer usar isso aqui. Você pode usar ali o potinho que a Lari trouxe. Você pode usar uma cruz feita de palito, de papelão, de cartolina. Você pode usar uma imagem de Jesus. Você pode inventar aí desde que represente Jesus, tá? E um coração de papel que representasse o que amamos. Até muito interessante isso. Você deve perguntar, criança, o que você é apegado lá na sua casa? Tem alguma coisa que você gosta muito? Porque as crianças geralmente gostam muito de algo. De tablet, por exemplo, que hoje é muito visível. Eu gosto do meu tablet, eu gosto de jogar tal joguinho. Aí você, mas será que Deus se agrada disso? Será que nós não estamos dedicando tempo demais no nosso celular, nos joguinhos, e não estamos orando a Deus, não estamos buscando a Ele? As crianças vão entender, tá, gente? Vocês podem ter certeza que eles entendem muito bem. E aí você vai conversando, vai dialogando, e assim eles vão entendendo isso, tá? Vamos pro próximo? Então, coloquei lá no concluindo. Com essa história, aprendemos que mais importa na nossa vida deve ser Jesus. Brinquedos, roupas, celular, outras coisas são legais, claro que é. Mas nada pode ser mais importante do que Deus no nosso coração. O jovem era obediente, fazia muitas coisas certas, mas ele amava demais os seus bens. Ele era apegado demais nos seus bens. Olha só que tristeza, né? Jesus quer que a gente confie nele acima de tudo. E que ele seja o primeiro em nosso coração. O primeiro. Então, ele tem que ser a nossa prioridade, gente. A nossa prioridade. Então, quer dizer que Jesus, até aqui você pode também, uma sugestão, você colocar, né, na ordem. Então, crianças, Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade em tudo e depois as outras coisas. A nossa família
E depois, os brinquedos, coisas materiais, depois, ele sempre tem que vir primeiro. Ele é a primeira coisa que importa no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém? Que foi, o ursinho tá cansado? Meu Deus, até o urso. Glória a Deus, aleluia. Vamos pro próximo então. Fixando a aprendizagem. A profilária, assim, gente, vocês sabem que eu gosto, assim, do toque, da dinâmica. Então, assim, claro que eu trouxe aqui uma pintura para vocês fazerem ali. Eu coloquei também de vocês falarem da importância que tem a família. Eu acho que hoje a gente tem que ensinar as crianças desde cedo que a família é uma prioridade, de eles ajudarem as suas famílias, de preservar esses momentos junto com o papai, com a mamãe, até mesmo as crianças também levarem para os pais. Então, assim, que você também possa fazer essa reflexão, né, gente? A família é a nossa prioridade. Então, o Senhor, ele fala, né, o nosso primeiro ministério é a família. E eu coloquei ali um baú do tesouro para as crianças desenharem até dentro dele ali o que elas colocam como prioridade, de que forma, o que elas devem colocar dentro desse baú, o que tem que ser realmente nosso tesouro. Então, deixe com que elas desenhem, que elas pintem, ou vocês podem talvez adaptar aí algumas coisas que vocês quiserem utilizar no baú e também vai ficar bem legal. Porém, todavia, contudo, Dona Lari inventando moda. Pois é, gente, assim, ó, eu acho, tá, que dentro dessa passagem a gente tem que incentivar as crianças a fazerem o bem. E de que forma que a gente faz bem? Então, eu, pensando aqui, pensei em que? Troca do amor. As crianças vão escolher brinquedos ou coisas que elas gostam e que estarão lá dispostas a trocarem com um amigo. E isso vai fazer com que elas sejam aí desapegadas das coisas. Talvez você pode até mandar um recadinho para os pais ou já dizer na próxima aula, dar uma conversadinha, uma introduzida daquilo que vocês vão trabalhar para elas trazerem e você já, dentro da passagem, você já poder conduzir essa troca, tá? Então é importante, você também pode trabalhar na outra aula também. Caso contrário, cada lição a gente tem que ir adiante aí, tem que ser colocado em prática. E eu coloquei também a caixinha da solidariedade. Por quê? Solidariedade. Jesus amado. Vamos lá. Gente, vai montar uma caixa lá. Você pode fazer bem bonita, você pode botar uma caixa de papelão. O importante é as crianças desapegarem de algo. Sapato, roupa, brinquedo. E você fazer um levante aí do pessoal da sua igreja. E já ajudar o pessoal aí da sua comunidade, da onde você mora. Talvez tenha uma criança aí bem carente, uma criança precisando, que você sabe quem que é. E você aí incentivar o pessoal da sua igreja, as suas crianças a ajudarem. Você pode escolher uma família ou você pode abençoar outros irmãos de alguém que esteja precisando. Olha que legal que seria se você falasse para as crianças o quão é importante ajudar o próximo e que elas vão ajudar uma criança que precisa. Olha só que legal. E que elas são crianças totalmente desapegadas a bens materiais. E isso é muito importante. Até uma coisa, eu até lembrei da última lição bíblica que eu falei com as crianças e que a gente falava ali em questão das sementes, enfim, de ter um bom coração. E aí eu fiz uma pergunta assim, se você tivesse um sanduíche só e tivesse uma pessoa com muita fome, uma criança com muita fome, você daria o sanduíche ou você dividiria? E eu achei muito engraçado, porque eu achei que o menino, eu iria dividir, eu achei que ele ia falar isso. Ele disse, não, eu daria tudo pra ele, porque ele estava sem comer. E eu já tinha comido, olha só, né? Então, por isso que eu digo, as crianças, elas estão sempre nos surpreendendo. Então, seria legal você realmente levar essa atividade para eles. Então, se prepare aí, para que você pode até montar uma super caixa bem diferente, deixar as crianças colarem algumas coisas ou pintarem. Sabe, essa aqui vai ser a nossa caixa. Aqui a gente vai poder ajudar o próximo. Bota aí elas pintarem com guache, com canetão, colar lantejoula, brilho. E deixa elas se divertir, montar essa caixa para elas criarem uma expectativa naquilo ali. Porque é isso que vai fazer elas quererem ver aquela caixa cheia de brinquedo, cheia de roupa. Alimento você pode fazer também, talvez aí montar uma cesta básica para alguma família que você sabe que na sua igreja precisa. Olha que legal. E uma cartinha do coração. Por quê, gente? Escrever nessa... Tem que trocar alguma coisa contigo?
Ai, fala, Pode. Posso? Pode. Eu vim trocar. Ó, vou te dar uma tangerina. Ó, boa, gostei, vai. Um chama de tangerina, outro mexerica, outro vegamota. Ai, meu pai. Outro não sei mais o quê. Esse daqui é pra comer. Tá, essa é boa, O que né? pode fazer? Comer, né? Comer, Tá, mas com eu posso certeza. pegar o que eu quero? Pode pegar o que tu quiser. E também do projeto Arroz com Feijão da África. Opa, esse aí me interessa. Vai, faz aí. Tá. Ó. Ó, já vou dizer pra Gostei. você que não assiste o nosso canal, MUH, você entra lá no canal de missões da igreja, todos os dias das 3 horas até as 3h57 nós temos o programa ao vivo de missões. Verdade. Né? E você vai acompanhar lá no Instagram também do MUH, os trabalhos que estão sendo feitos lá. Acompanhe conosco. Vamos trocar então? Ó, esse daqui, eu posso pegar o que eu quero? Pode pegar. E posso fazer o que eu quero que eu Pode, pegar? com certeza. Tá, então tá. Deve, vai. Então tá. Escolhe o que tu quer. Meu Deus, olha que cheio de moeda. Saiu no prejuízo, olha aqui, ó. Ó, eu nem sabia. Ai, Fidelis, mas que lindo Posso esse... fazer o que eu quiser? Pode, com certeza, deve. Ô, Fidelis, Pra agora... botar no bolso. Ó, legal isso aí. Ô, Fidelis, brincando aí, eu acho que tem bastantinho até. Tem mais de 10 reais aqui. Será? Tá Eu aí sabe no que eu nem lucro. contei. E não, esse daqui depois nós vamos colocar ali. Não, depois nós vamos botar. Ô, Fidelis, ô, gente, vocês sabem que eu quero ir pra África, Acabei né? com o Olha. capacete da Larissa. Meu Deus do céu. Olha, Não, gente, mas, ó, vai que caber chique, melhor ó, aqui tem na até o caixinha. Pix, tá, gente? Olha aqui, que legal. Vai caber melhor aqui no teu baúzinho. Isso, bota aí, depois nós vamos botar aqui. Isso. Aqui nesse cofrinho, eu adorei essa ideia. Que legal, né? Olha que legal. Eu vim louco pra furar. Ô, gente, mas é algo assim que a gente vê, né, Fidelis, como é algo simples, olha só, mas quantas crianças, quantas pessoas a gente vai poder ser ajudar, abençoado, né? Ô, Fidelis, mas sabe que eu quero ir pra África, né? Tu quer? Sabe, ô, gente, vocês olham lá meu vídeo lá no Instagram, tá? E vamos fazer esse vídeo viralizar pra ver se eu chego na África, gente. Ela quer ir lá pra Tribo Maasai. Entra no Instagram da nossa igreja, do MUH, e veja lá, Tribo Maasai. Isso mesmo, gente. Ela quer ir lá. Eu Porque quero. ela quer fazer ela quer fazer a primeira obra missionária, né? Ela vai lá para fazer, mas ela quer fazer ela disse que ela pula mais alto que eles. Eles são a tribo que pula mais alto no mundo, mas né? E ela aqui, ela é pequenininha, mas ela pula que não cabe. Hoje eu acho que o diretor ficou até preocupado. Eu tô no vermelhão, né, ô Fidelis? Quando eu tô no meu pico de energia, eu já tô no vermelhão suando. E é assim sempre, tá, gente? Não é brincadeira, não. Ô, Fidelis, mas olha, que massa, né? Porque isso aqui, olha, muito, muito top isso aqui, gente. Então, ó, já tem incentivo, né? As crianças aí, ó, ofertar talvez lá para as crianças da África, né, Fidelis? Aí. Olha que legal. Eu convido você e divulgue o canal do MUH. É verdade. Todos os dias no canal da igreja também, ADC TV, AD Criciúma, né? Você pode assistir o programa ao vivo das 3 horas às 3h57. O diretor não deixou eu participar, tá, gente, do programa da rádio, tá? Ele não deixou. Ele disse assim, ô, irmã Larissa, tu também é uma metida. Gente, eu já queria lá, já queria me escalar já pra ir pra África, já. O pastor ali fazendo o programa, ela foi lá e senta bem metida lá, querendo fazer o programa também. Claro que eu não posso perder a oportunidade, né, gente? Vai que eu vou fazer obra missionária lá na África, já pensou? Mas que eu orgulho. vou dizer uma coisa para os professores que estão assistindo nós. Fala, Vocês irmão, são fala. top demais, viu? Vocês são muito preciosos para nós. Verdade. E para Deus, principalmente para Deus, né? E para nós ali. Deixe o seu feedback, o que precisa melhorar, né? Verdade. O que precisa ser feito, deixe o seu feedback. Hoje até comentei um comentário tão lindo lá no YouTube, Fidelis. Até chorei, eu disse, ô, glória, aleluia. Gente, eu fico tão feliz quando eu recebo assim, ó, gente nos fortalecendo, né, Fidelis? Até aquele que a gente fez a oração, tudo. Sim. Foi o Espírito Santo, gente. A gente ora por vocês. Estamos aqui mesmo, sabe, clamando. A gente não combina nada, né? Eu não faço nada combinado já pra, tipo, não deixar o professor preocupado. Eu chego nervoso, né? Eu chego na hora também. E aquele dia da oração eu senti na hora de fazer isso daí. Verdade. Né? Certeza que alguém recebeu a sua bênção aí em casa, né? Mas é isso, não esqueça de deixar o seu likezinho e incentivar mais alguém. Você que está no grupo de WhatsApp, divulga o nosso canal. Isso divulga mesmo. As pré-aulas, né? Isso. Você tem a pré-aula dos adolescentes,
tem pré-aula, jardim de infância, Isso adultos, mesmo. jovens, primários, juniores, enfim. E divulgue também o canal da igreja AD Criciúma, Isso todos os mesmo. cultos é passado ao vivo, né? E é uma bênção de Deus, né? E é algo, gente, que nós precisamos movimentar, porque isso traz mais conhecimento para você, né? Os professores estão aqui se dedicando também toda a aula, conduzidos pelo Espírito Santo, para poder ajudar você aí na sua casa, né? isso Então aí. a gente, hoje, graças ao bom Deus, nós temos essa Bíblia aqui e temos professores capacitados para ajudarem vocês, né? E o nosso diretor abençoado, diretor, pastor, é uma Se você bênção de quiser Deus. deixar um comentário também o que eu preciso melhorar lá, toma aí à disposição, né? Não, tu precisa melhorar e trazer mais bergamota. Uma só, Fidelis. Ai, porque não. Não dá, gente. Uma só. eu trago Olha o conforme tamanho o tamanho ainda. da pessoa. Oh, meu Deus, não dá. Tamanho da pessoa. Tamanho da cabeça da irmã. Tá Gente, bom? obrigada. Deus abençoe tá? vocês são uma bênção de Deus. Eu tirei a tua linha de pensamento, mas Não, né? foi ótimo. Na verdade, seguiu a linha de pensamento, porque olha só que legal se a gente pudesse colocar isso até para as irmãs lá utilizarem, né? Para as crianças lá, abençoar as crianças lá da África. Você pode até usar os vídeos que a gente tem lá no YouTube, Sim. né? Eu acho que dá No pra mostrar um Instagram. pouquinho mais. Deixa eu Vamos ver se ver. eu consigo Vai lá, diretor. Ó, o diretor vai ver se aproxima aqui o nosso cofrinho. Ô, Fidelis, eu quero esse cofrinho para mim. Que lindo! Vai, gente. Olha que lindo. Tá aparecendo bem? Aí, ó. Que legal. Lindo. Bem bonito, gente. Bem legal isso aqui. E isso me incentiva demais as crianças, né? Porque as crianças gostam do cofrinho, né? Isso lembra até os meninos da clínica. Eles, ô, Polari, tu não tem uma moedinha aí pra mim? E eles gostam, né? Vai lá, então. Gente, ó, é bom demais, né? A participação do nosso diretor, gente. É bom isso, porque isso quebra um gelo, né? E eu vejo que o nosso diretor está sempre empenhado com a gente, sempre apoiando, sempre ajudando. Opa! E sempre diz, né? Não desiste, persevera, continua. E isso que a gente precisa. E vamos pro próximo, então, gente. E ali, dentro da cartinha, seguindo ali a cartinha do coração, cada criança vai escrever ou desenhar. Para quem já escreve, escreve. E para quem não sabe ainda, desenha algo que é mais importante do que tudo, né? E a gente poder escrever essa cartinha para Jesus, tá bom? Vamos pro próximo, então. Lembrança, gente, ó. Até se confirmando aqui que eu tinha colocado... na lembrancinha, vocês criarem um cofrinho com as crianças, sabe? Ou vocês usarem garrafa PET para cada uma levar e elas fazerem algo diferente, pintar na garrafa PET, algo diferente. Eu tinha até colocado, achei muito engraçado e o Fidelis ainda trouxe isso aqui, não foi nada combinado. Trouxe esse cofrinho aqui, que legal, né? E incentive as suas crianças realmente a abençoar a obra, a abençoar o Ministério Infantil, porque as bênçãos também vêm delas, tá? Vocês podem ter certeza, porque as crianças elas têm um coração muito, muito quebrantado. E eu creio que o Senhor ele vai abençoar demais. Então, eu pensei nisso, de vocês darem como lembrancinha um cofrinho, vocês criarem um cofrinho diferente. Aí você pode até usar aqueles potinhos de requeijão. Você pode usar latinhas que não usa mais. Você pode reciclar a garrafinha, ficar algo mais fácil também. E daí talvez você trabalhar aí nessa lembrancinha para elas fazerem alguma oferta para alguém, para a igreja, para o ministério. E aí assim a gente vai trazendo isso também. Outra coisa muito importante, gente, eu sempre falo para vocês têm que lembrar que a lembrancinha não é só sobre aquele momento ali, mas é sobre elas passarem para frente aquilo que foi aprendido, né? Porque as crianças, elas alcançam muitas vidas e isso é extremamente importante, tá, gente? Então, assim, ó, eu até coloquei ali para vocês montarem uma sacolinha. Você pode escrever um versículo bíblico que a gente trabalhou, tá? Ali, você escrever à mão ou você imprimir, tá? E aí você pode colocar ali para que elas venham evangelizar dentro da sacolinha. Você pode colocar bala, você pode colocar
um marcador de texto, porque tem bastante criança que gosta de marcar na Bíblia. Você pode, se você tem recurso, né? Ou você pode colocar um pirulitinho, enfim, mas colocar para as crianças darem para alguém, incentivarem as outras crianças de estarem ali. Caso contrário, você pode dar para a sua criança, ou elas abençoarem outra criança, ou vocês podem utilizar dessa tática que eu coloquei aqui para vocês, tá? E olha, acabou a nossa lição de hoje. Infelizmente, né? Porque eu tenho uma coisa que eu gosto muito, gente. É fazer isso. Ajudar as pessoas. E assim, são coisas simples que hoje, infelizmente, muitas pessoas são apegadas a bens materiais, tá? E isso a gente não fala só de pessoas que... Tem muitas pessoas que estão frequentantes da igreja, que conhecem Jesus, sabem disso, mas ainda não conseguem desapegar de algumas coisas que acabam impedindo de chegar lá no céu, né? Então, uma coisa eu digo para você, ensine de maneira simples, didática, né? Incentive doações de roupa, incentive montar uma cesta básica, incentive fazer o bem, incentive ofertar na casa do Senhor, no ministério, incentive, gente. Isso é algo que nós temos que trabalhar. Ah, tá bom, então você não pode dar dinheiro, mas o que você pode levar? Você pode dar uma balinha para alguém? Você pode dar um abraço em alguém? Escolhe um amigo aí. Então você, sabe, trabalha de maneira simples, didática. Isso vai realmente ensinar uma criança a fazer o bem, gente. Então, seja um professor, um líder que está ali de frente, levando, faça evangelismo no seu bairro para as crianças. Leve a palavra, não tenha medo, tenha coragem, atitude. Se o Senhor colocou no teu coração, faça. E eu creio que o Senhor vai abençoar grandemente essa obra, tá bom? Então, um beijo, um abraço, que Deus continue abençoando grandemente vocês, tá? Até a próxima, então. Beijo! Ai, meu Deus, tá quase acabando a lição. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.